Boa noite. Vamos dando início à assistência espiritual virtual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade. E eu convido a todos para entrarmos em oração, buscando a ligação com os benfeitores espirituais que cuidam dessa assistência, nos ligando ao nosso mentor individual, esse espírito tão querido que nos acompanha desde antes do nosso nascimento, nos inspirando, nos ajudando a vencermos os desafios, a superarmos os obstáculos. Vamos nos unindo a Jesus e a toda a espiritualidade que em seu nome trabalha para nos trazer essas vibrações de bem-estar, de fortalecimento, de equilíbrio, que com certeza estaremos recebendo durante todos os momentos em que estivermos aqui reunidos, refletindo sobre as lições de Jesus. Nós vamos já envolvendo nessas vibrações carinhosas e de gratidão o nosso companheiro Marcos, que hoje trará para nós o estudo do Evangelho, e nós vamos assim, unido a toda essa espiritualidade amiga, iniciarmos o nosso encontro unidos a essa espiritualidade em gratidão a Deus, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Muito boa noite a todos, então. Mais uma vez, eu digo que é uma alegria muito grande para mim estar presente aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma lição do livro Vinha de Luz. A lição é a de número 162. O livro Vinha de Luz foi escrito pelo Emmanuel, pela psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, né? E a lição 162 tem o título de A Luz Inextinguível, a luz que não se acaba, né? A luz inextinguível. Nessa lição, o Emmanuel comenta uma frase que está no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, não é? E Evangelho em grego significa boa nova. E aí algumas pessoas acham equivocadamente que o Evangelho é composto só pelos quatro evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E, na verdade, não, né? Toda a parte do Novo Testamento que constitui o evangelho, ela tem os evangelhos dos evangelistas que nós conhecemos, e tem também o Ato dos Apóstolos, tem as cartas dos apóstolos e as cartas de Paulo, não é? Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A palavra gentil, escrito com O no final, é diferente da gentil com L. Com L vem de gentileza, né? E a palavra gentil com O, ela vem do grego e significa quem não é judeu, né? Então, por que Paulo era o apóstolo dos gentios? Porque diferente daqueles discípulos diretos de Jesus que pregavam para os judeus em torno de Jerusalém, Paulo levou a mensagem do Cristo para muito longe. Durante aproximadamente 30 anos, ele percorreu centenas e centenas de quilômetros, visitando nada mais, nada menos do que 90 cidades, espalhadas aí entre a Ásia, a Grécia, a Espanha, a Palestina e a Itália, né? Em todos os lugares que Paulo chegava, fundava uma igreja cristã. E aí, quando ele saía daquela cidade, ele deixava algumas pessoas administrando aquela igreja. Então, né, foi natural que, com o passar do tempo, essas pessoas acabavam tendo algumas dúvidas e mandavam mensageiros procurarem Paulo para elucidar essas dúvidas que eles tinham a respeito do cristianismo que estava nascendo naquela época, né? E aí, por isso, então, Paulo começou a escrever as suas epístolas, que nada mais são do
que cartas com recomendações para aquelas comunidades cristãs recém-formadas, né? Essa carta que o Emmanuel pega para comentar, que é a carta aos Coríntios, né? O pessoal de Corinto, na Grécia. E ele pega um trechinho da carta que está no primeiro capítulo, no 13º capítulo, capítulo 13, né? Primeira carta aos Coríntios, porque Paulo escreveu duas. Está na primeira carta aos Coríntios, no 13º capítulo, no versículo 8. A frase que Emmanuel escolheu é a seguinte: a caridade jamais se acaba. Olha que coisa bonita, gente. A caridade jamais se acaba. Emmanuel vai iniciar o seu texto lembrando-nos que todas as situações que nós passamos são necessárias para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Porém, todas elas são passageiras, né? Aí ele elenca uma série de situações que nós podemos viver aí na nossa existência física, né? Ele fala, por exemplo, que a fortuna material passa, que a nossa posição social muda, que as emoções que nós sentimos se alteram, que a mocidade do corpo físico acaba, a fama e a popularidade são fugidias, e até mesmo a nossa família, se não estiver sustentada pelos laços sagrados da verdadeira afinidade espiritual, pode ser dissolvida de uma geração para outra. Enfim, tudo na vida é passageiro. E aí ele termina dizendo assim, menos o amor. Tudo é passageiro, menos o amor. Emmanuel diz que o amor, porém, é essa luz inextinguível. Ele fala nessa lição uma frase que eu gosto muito, né? A gente já deve ter visto por aí no Facebook, no Instagram, né? A seguinte frase: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Olha só, né, aqui, como que isso é significativo. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, quando nós entendemos a caridade na sua concepção mais ampla, como os benfeitores passaram para Allan Kardec, que a caridade não é só a esmola, a caridade material, mas ela envolve todo o nosso relacionamento com o nosso semelhante, não é? A gente vai perceber que praticar o bem é praticar a caridade. Tolerar é praticar a caridade, perdoar é praticar a caridade. E cada vez que nós fazemos isso, nós estamos, então, angariando forças e defesas para o nosso próprio espírito, que vão funcionar como advogados nossos, né, nas situações que nós precisarmos mais à frente. E aí o Emmanuel termina assim o comentário dele. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Durante todo o texto, Emmanuel relaciona muito intimamente amor com caridade. E aí ele aproveita a frase de Paulo, que está num trecho bem conhecido dessa sua carta aos Coríntios, quando ele vai dizer assim, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, terei me tornado como um bronze que soa ou como o sino que retine. Se eu tiver o dom da profecia e souber todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver a fé a ponto de mover montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, e todavia eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é benigna, não é invejosa, não se envaidece, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas folga com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade jamais se acaba. Olha só, está no meio, então, dessa parte bem conhecida, não é? Da fala de Paulo, a frase que o Emmanuel escolheu: a caridade jamais se acaba. E aí Paulo continua escrevendo assim: profecias desaparecerão, línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. É muito interessante a gente constatar o seguinte: em algumas traduções do Novo Testamento, em vez de caridade, o tradutor colocou a palavra amor, não é? Então ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém a maior destas é o amor. E olha só que no fundo, tanto faz a tradução, não é? A interpretação do tradutor, porque amor e caridade, na visão de Emmanuel, se misturam. Se a gente ama sinceramente, se a gente tem o amor
puro que Cristo veio nos ensinar, nós temos a caridade também. Então, a gente pode substituir em qualquer opção, não é, a caridade pelo amor ou o amor pela caridade, vice-versa, né? É interessante notar nesse texto que eu acabei de ler que Paulo enumera diversas atitudes boas que nós podemos praticar. Ele fala, por exemplo, que a pessoa pode ter uma fé tão grande a ponto de mover uma montanha, mas se ela não tiver caridade, isso de nada vale. Ele diz que a pessoa pode dividir todos os seus bens com os pobres, mas se não fizer isso com o sentimento de caridade ou de amor, como preferirem, o gesto fica vazio. Vazio como? Como o som oco de um sino que bate e não gera nenhuma outra consequência. Paulo escreveu que profecias passarão, que a ciência passará. O que é uma verdade vem corroborar aquilo que o Emmanuel disse aqui no começo do texto, não é? Tudo é passageiro. Pois então, Paulo diz que tudo passará menos a caridade, porque a caridade jamais se acaba. Ou seja, né, a caridade não é só dar esmola, a caridade vai muito além disso. E para a gente entender direitinho o que é ir além de dar a caridade material, de fornecer o agasalho, o remédio, a comida para quem está precisando, né, eu vou contar para vocês uma historinha que está no livro Jesus no Lar. Jesus no Lar foi psicografado pelo Chico também, não é? Escrito pelo espírito Neio Lúcio. Essa história chama A Serva Escandalizada. Então, o Neio começa contando que uma mulher muito piedosa, desejando ser uma mensageira de Deus na Terra, bateu às portas do paraíso pedindo trabalho. Ela foi atendida com todo cuidado por um anjo que lhe pediu para visitar um bar para salvar dois homens bons, mas que estavam ali desprevenidos e se deixaram embriagar, dominados por espíritos das trevas. A mulher saiu do céu toda contente, mas no dia seguinte voltou choramingando, explicando ao anjo que não foi possível salvar aqueles homens, porque o bar estava repleto de jogadores, bêbados e pessoas que falavam palavrões o tempo todo. O anjo pensou um pouquinho e pediu para ela ir até uma floresta onde uma criança estava perdida. Aí a mulher falou assim: isso é fácil, né? Eu gosto de cuidar de crianças. E saiu toda contente. No dia seguinte, porém, ela voltou dizendo que na floresta, logo que ela chegou ali, encontrou uma caverna onde vários homens e mulheres ficavam seminus e praticando ali atos licenciosos. Então isso a deixou muito envergonhada e ela não teve coragem nem de continuar procurando aquela criança perdida. Aí o anjo coçou a cabeça, assim, tomando cuidado para não deixar cair a auréola dele, não é? Porque é aquela imagem que a gente tem do anjo, né? Pensou mais um pouquinho e pediu para ela ajudar uma senhora agonizante que estava nas suas últimas horas de vida. A mulher falou mais ou menos assim, numa linguagem moderna, né? Beleza, cuidar de doente é comigo mesmo. Mas, adivinhem só, no dia seguinte, ela voltou horrorizada, contando que mal entrara na casa da velha senhora e encontrou o marido da doente conversando com uma mulher suspeita, planejando um crime para aquela mesma noite que se aproximava. É claro que ela não podia ficar ali. O anjo já estava até meio desanimado ouvindo essas histórias que ela contava, né? Mas mesmo assim pediu para ela visitar dois homens meio desequilibrados que moravam num vale perto da cidade. Dessa vez a mulher não falou nada, saiu calada e adivinhem só, voltou no dia seguinte sem ter cumprido a sua tarefa. Ela já chegou explicando que aqueles dois loucos viviam pensando em coisas impuras e a conversa deles causava nela uma extrema repugnância. O anjo pensou, pensou e pediu, já meio desconfiado que ela não fosse atender de novo, não é? Para que ela fosse ajudar uma moça que se encontrava em perigo bem naquele instante. A mulher saiu bem apressada e dessa vez ela não esperou nem o dia seguinte. Meia hora depois, voltou dizendo que encontrou a moça em uma festa suspeita, com moral duvidosa, onde havia drogas, bebidas, etc. O anjo não deixou nem ela terminar de falar e, com muita paciência, disse assim: minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. E a mulher, muito surpresa, perguntou: oh, por quê? Eu não mereço abeirar-me da vida mais alta? E o anjo explicou assim: seus olhos estão cheios de malícia, e para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem.
Aí a história termina, né? E essa frase eu gosto, hein? Ó, quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Imaginemos nós, não é, na situação daquela mulher. Se nós estivéssemos incumbidos de todas essas tarefas que foram passadas para ela, como que reagiríamos quando tais oportunidades de trabalho surgissem à nossa frente? Será que a nossa reação seria igual à mulher da história? Como é a nossa reação quando nós somos chamados a usar a tolerância e a compreensão com os erros dos outros? Quando nós ouvimos uma história escabrosa a respeito de alguém, e o que a gente faz? A gente cala a nossa opinião ou nos apressamos a julgar e já dar o veredito de culpado para aquela pessoa? Ou nós nos colocamos no lugar do outro para ver se não faríamos as mesmas coisas ou, quem sabe, coisas piores, não é? Emmanuel nos diz que quando alguma situação nos escandaliza, nós devemos examinar os acontecimentos e as pessoas com os olhos do Cristo. E aí, pensando assim, como agiríamos nos tempos de Jesus, se nós conhecêssemos as pessoas com quem Jesus se relacionava? Muitos viam Zaqueu como aquele cobrador de impostos duro e inclemente, mas Jesus identificou nele um homem de bom coração e foi jantar na casa dele. Lembram? Ele estava em cima da árvore e Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Jesus encontrou com um cego chamado Bartimeu, que era conhecido por todo mundo como um pobre coitado, sem jeito na vida, sem nenhum tipo de esperança. Jesus não viu esse coitadismo todo nele, viu um filho de Deus merecedor de ser curado. E Maria Madalena, não é? Era aquela mulher com 7 demônios no corpo, considerada pecadora e de vida duvidosa. O mestre, porém, reconheceu nela uma pessoa decidida a renovar-se e foi para ela que ele apareceu em primeiro lugar depois do episódio da ressurreição. O povo definia Pedro como um discípulo simplório e fraco, a ponto de negar Cristo por 3 vezes. Mas Jesus viu nele um amigo sincero, pessoa de confiança, cuja fé amadurecida fez com que ele fosse comandante do apostolado em formação naquela época. E nós, o que nós pensaríamos daquelas pessoas? Qual seria o nosso julgamento a respeito delas? Provavelmente nós nos escandalizaríamos com suas condutas, pois isso é faltar com a caridade, gente. Quando a gente se apressa em julgar e a condenar outro, porque quando a gente pensa num caso assim, a gente já, Jesus disse para a gente não julgar ninguém, né? Mas a gente já tem aqui esse mau hábito no pensamento e julgar. E o resultado do nosso julgamento quase sempre é a condenação. Nós somos muito rápidos em condenar os outros, não é? Sem pensarmos que poderíamos estar no lugar deles e fazermos coisas piores. No comentário que Emmanuel desenvolveu sobre a frase de Paulo, ele diz que através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Está lá no finalzinho do texto dele. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ora, nós estamos em plena fase de transição planetária, né? O mundo de regeneração vai começar em nós mesmos. Nós vamos mudar, nós vamos evoluir e assim fazer com que o mundo evolua, que o mundo fique diferente, não é? Quando nós lemos um livro como Nosso Lar, por exemplo, que foi escrito por André Luiz, eu tenho certeza que todo mundo acha aquilo tudo muito maravilhoso, né? Como que é a cidade de Nosso Lar? Existe paz entre as pessoas, a cidade é limpa, arborizada e florida. Me dá uma impressão assim que lá até chove, mas eu acho que nunca vai ter uma enchente em Nosso Lar. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, passa por algumas situações aqui na Terra e reclama, e a culpa é nossa mesmo. Na hora que eu estou jogando lixo na rua, ali, entupindo a boca de lobo, entupindo bueiros, não é? E colocando o que não deve no esgoto da minha casa, eu não estou pensando que lá para frente aquela água pode retornar e causar um alagamento, né? Em Nosso Lar não existe alagamentos. Lá, em Nosso Lar, o ambiente é bastante harmonioso. O André Luiz diz até que nas oficinas de trabalho existe constantemente uma música sublime de fundo, embalando a atividade daquelas pessoas. Por que é tudo assim lá? Porque os habitantes de Nosso Lar se esforçam para que isso seja desse jeito. Eles vigiam constantemente os seus pensamentos. Eles evitam comentários que possam despertar tristeza e polêmica. Se alguém fala alguma coisa polêmica, eles calam.
Se alguém faz alguma provocação, eles não respondem. E eles estão com o pensamento em constante vigilância, aplicando a lição de Jesus do vigiar e orar, não é? Por que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos? Porque eles tomam forma. E aí as nossas formas mentais vão se combinando com as formas mentais de quem vive conosco e a gente forma aquilo que o pessoal chama de egrégora aqui do planeta, não é? Por que que a egrégora da Terra é pesada, é sombria? Porque a gente tem medo, porque a gente tem falta de fé, porque a gente alimenta pensamentos negativos, não é? Os habitantes de nosso lar são gratos a Deus por tudo o que cultivam e recebem. Eles tratam os rebeldes e os revoltados como os doentes da alma e não como pessoas más. Lá nas câmaras de retificação a gente vê isso. Eles se alimentam com equilíbrio, respeitam quem pensa diferente deles, né? Então, eu fico imaginando o seguinte: se todos aqui na Terra agissem assim, será que o nosso mundo já não estaria muito mais próximo da regeneração? Ou ainda uma pergunta mais provocativa: será que a Terra seria muito diferente de nosso lar? Eu acho que não, porque é o nosso pensamento que vai alimentar todas essas coisas boas que existem lá, não é? Em Portugal, tem um time de futebol chamado Benfica. Eu acho que vocês devem chamar uma cidade, né, de Portugal, e eles têm um time de futebol que chama Benfica. E esse time gerencia uma fundação que promove ações sociais na Europa e em outros continentes. Aí eu vi um vídeo no YouTube mostrando que no Natal de 2015, essa fundação doou diversos pares de chuteira para as crianças carentes da cidade de Cabo Verde. A cidade de Cabo Verde foi uma colônia portuguesa, não é? Ela fica num arquipélago ali de ilhas bem próximo à África, entre a Europa e a África, e fala a língua portuguesa lá. Então, o vídeo a gente consegue entender, sem nenhum tipo de tradução, tudo que está acontecendo lá. Tá? Então, quem procurar no YouTube vai achar ali a ação social do Benfica. O que esse vídeo mostra? Que Cabo Verde é um local muito pobre. Né? Ele vai mostrar ali dezenas de crianças de várias idades jogando bola num grande terreiro. O terreiro é aquele terrenão de areia, de terra, assim, né? Não tem grama, não tem nada. E aí, de repente, os jogadores do Benfica chegam lá com pacotes de presentes, e a criança adora um presente, né? Desembrulhar a caixa, tirar aquele laço colorido e tal, né? Aí os jogadores chegam lá com todos os presentes, e as crianças muito alegres começam a abrir aqueles pacotes. Essa parte do vídeo é emocionante, gente. Eu me emocionei bastante, né? Aí se passa a festividade ali e tal, e o curioso de tudo é o seguinte: um tempo depois, alguns meses depois, a equipe de filmagem dessa ação social voltou à cidade de Cabo Verde, e aí eles constataram que havia muito mais crianças jogando bola do que quando fizeram a distribuição dos presentes. E aí, como havia mais criança do que par de chuteiras, as crianças que ganharam as chuteiras dividiram com quem não tinha. Né? Daí, um ex-jogador do Benfica, ele perguntou assim para um rapazinho que estava lá: por que vocês jogam com um pé descalço? E olha só o que o rapaz respondeu com todo o sorriso puro de uma criança: nós não jogamos com um pé descalço, nós jogamos com um pé calçado. Olha só, gente, a visão. Isso é ter o olhar de Jesus. Ele não focou no negativo. Ele tinha duas chuteiras, só que ele é destro, ele chuta com o pé direito, ele deu a chuteira esquerda dele para alguém que era canhoto. E se alguém falar para ele: por que você está com o pé descalço? Não é dessa maneira que ele enxerga. Ele diz: não, não estou com o pé descalço, eu estou com o pé calçado. Né? É mais ou menos aquela história do copo d'água meio cheio, meio vazio, dependendo de como tiver o nosso, não o nosso humor no dia a dia, de como tiver arranjado aqui dentro. Ó, eu vou dizer uma palavra que eu não sei nem se existe uma expressão: o nosso humor mental. Eu vou achar que aquele copo está meio cheio, meio vazio. Esse é o olhar de Jesus, gente, né? Perceberam a diferença que existe? Aquela criança, apesar de toda a miséria em que ela vivia, sabia olhar os acontecimentos da vida dela com os olhos de Jesus. Então, né, para a gente encerrar a exposição, fica aqui o meu convite para nós treinarmos isso, né, no nosso dia a dia, para termos sempre esse olhar de Jesus. Para quê? Para que na nossa vida exista essa luz inextinguível, que é nascida da caridade que nunca se acaba, dessa caridade que pode ser confundida com amor.
Se eu tenho amor pelo meu próximo, se eu tenho amor por mim mesmo, eu vou perceber que os problemas que acontecem na minha vida, eles não são problemas, são lições para o meu crescimento espiritual. E em vez de ver o pé descalço, eu vou ver o pé calçado. Por pior que seja o problema, doenças, desemprego, a morte física. Vamos lembrar do que o Emmanuel falou aqui no comecinho da lição. Tudo passa, gente. A única coisa que não passa é o amor. Então fica aqui o meu desejo, para que esse amor de Jesus preencha o coração de todo mundo que está nos ouvindo e que a gente continue firme, não é? Com esse propósito, com essa ideia, com essa noção de ser preenchido pelo amor de Jesus, porque ele gera a luz inextinguível. E essa frase, luz inextinguível, ela tem uma simbologia muito grande. Basta uma réstia de luz para começar a espantar as trevas. Então, quando nós estivermos vivendo momentos escuros na nossa vida, se eu deixar sair de dentro do meu coração a luz do olhar de Jesus, eu já tenho um caminho para andar, eu já começo a vislumbrar uma solução ali para o que antes parecia insolúvel. Muito obrigado por terem me ouvido, muita paz para todo mundo. Nós agradecemos essas lições tão confortadoras de hoje. Agradecemos a Jesus por imenso amor que Ele tem por cada um de nós. E nesse instante, Jesus, que nós possamos retribuir cada um de nós com a sua restiazinha de luz, para que esse mundo receba vibrações de amor. Que nós aqui unidos nesse instante possamos mentalizar o nosso planeta, envolto em paz, em harmonia, especialmente aqueles países em conflitos, em guerras, em lutas ainda tão infundadas. Vamos desejando que esses dirigentes dessas nações possam abrir as suas mentes e seus corações para a responsabilidade que ele tem nas mãos e promoverem a paz. Vamos vibrando saúde. Que todo aquele que estiver doente, nesse instante, sinta o alívio para a sua dor, sinta aquela onda de bom ânimo, de coragem, de fé, de esperança, de alegria. Aqueles, Senhor, que estão passando por enfermidades já incuráveis, que possam sentir em seu íntimo a força de que eles estão, assim, encontrando a cura dos seus espíritos e que tenham, então, muita resignação e força para passar, não é, por essa experiência. Vamos vibrar para que todos os corações da Terra possam se abrir para essa lição tão importante do amor e da caridade. Dessa caridade com o olhar, da caridade com a palavra, com o gesto, até a caridade material também tão importante, a caridade da compreensão. Que Jesus possa, agora nesse instante, levar o amor a todos os lares, para que haja respeito, para que haja harmonia, entendimento entre as famílias. Que as famílias possam se amar, que os pais possam realmente acolher os seus filhos, dando a eles a orientação necessária para que essas crianças se tornem jovens e adultos de fé, de coragem. Que todos nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para cumprirmos com a nossa programação reencarnatória, vencendo assim todos esses desafios que nos ensinam a força que nós trazemos em nós. Que nesse instante, nós agora possamos entrarmos naquela vibração íntima, que nesse instante nós possamos sentir a presença de Jesus em nosso lar.
Jesus, de braços abertos, nos acolhendo, nos envolvendo em todo o seu amor, acompanhado daquela equipe de mensageiros do bem que percorrem o nosso lar, envolvendo a nossa casa em vibrações de paz, encaminhando às vezes aqueles irmãozinhos infelizes que foram atraídos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e hábitos, aos locais de socorro, envolvendo todos que moram conosco nessa vibração de bom ânimo, de, de coragem, de força. Jesus, que conhece o que se passa no coração de cada um de nós, que sabe das nossas dificuldades, das nossas dores, mas sabe também, enxerga em cada um de nós aquela potência do amor e do bem. Que Jesus, nesse instante, possa nos transmitir a sua vibração de amor. Que os seus mensageiros estejam aqui, depositando na água que deixamos aqui ao nosso lado, fluidos salutares. Que essa água se transforme no lenitivo, no remédio, no tônico fortalecedor para o nosso corpo físico, para nossa mente, para o nosso espírito. Que nesse instante, esse passe que está sendo projetado sobre as nossas cabeças seja absorvido por cada um de nós. Vamos mentalizando essas luzes coloridas que se derramam, sendo absorvida pelas nossas células materiais e espirituais. E essa luz é tão intensa, tão carregada desse magnetismo de saúde, desse magnetismo de equilíbrio e de amor, que as nossas células doentes se transformam em células saudáveis. Que nosso coração apertado se abre, que as trevas são dissipadas e que uma luz imensa é depositada sobre a nossa mente, para que possamos aprender a sermos gratos e a olharmos sempre o pé calçado. Nós que ainda temos, às vezes, essa tendência de olhar sempre o lado mais obscuro, que possamos ter esse olhar otimista e de gratidão diante da vida. E que possamos nos despedir nessa noite com a certeza absoluta de que cada um de nós, que está aqui nesse instante ou que mais tarde ouvirá essas reflexões e ouvirá essa projeção, estará recebendo tudo aquilo que necessita, pois o seu coração está aberto, está confiante. E nos despedimos assim, abastecidos de coragem, de força, na certeza de que amanhã teremos mais um dia de presente para o grande aprendizado da vida. Que Deus acompanhe e abençoe a cada um de nós. Que assim seja.